Olá pessoal, eu sou o Nilo e hoje a gente vai começar a estudar os polinômios, que são uma área muito vasta da matemática. Então nessa primeira aula a gente vai ver uma introdução aos polinômios, que a gente vai definir o que são polinômios e estudar algumas propriedades e conceitos sobre ele, perfeito? Então vamos lá. Toda vida que eu tenho uma sequência de termos A0, A1, até um termo AN, onde cada um desses termos são números complexos, certo? Então aqui a gente tem que lembrar um pouquinho do assunto de números complexos, visto em outras aulas, perfeito? Toda vida que eu pego esses termos e eu monto uma função que é do seguinte molde: AN vezes x elevado a n, mais AN-1 vezes x elevado a n-1, e vou casando essas multiplicações até chegar no A1 x elevado a 1 mais A0. Toda vez que eu tiver uma função desse molde, eu vou chamar isso de polinômio. Então, esse f de x é um polinômio. Ou seja, em suma, pessoal, para eu criar um polinômio, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter coeficientes, que são esses termos aqui que a gente chama, que são números complexos, e eu tenho que multiplicar por potências da minha variável e depois eu somo tudo, certo? Esse n podia ser, por exemplo, 2. Então, eu teria aqui A0 mais A1x mais A2x². Isso seria meu polinômio, tá? E uma dica que eu passo para vocês, que eu vou passar como uma observação, para você saber se uma certa expressão é um polinômio ou não, basta você avaliar que os expoentes da minha variável x que aparecem tem que ser números naturais. Perfeito, pessoal? Ou seja, eles podem ser 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Eu não posso ter número quebrado, frações aqui elevando o x, aqui no expoente do x. Perfeito, pessoal? Então vamos lá seguir agora para alguns exemplos para fixar essa definição. Então vamos lá, seguir para os exemplos. Eu vou colocar algumas equações aqui, quero que vocês me digam se isso são polinômios ou não, certo? Então, supomos que eu tenha f de x igual a x² mais 5x mais 2. Isso aqui é um polinômio ou não, pessoal? Correto, isso aqui é um polinômio. Por quê? Vamos lá. No meu x elevado ao quadrado, eu tenho o que multiplicando? Eu tenho 1, né? Concordam? Então, meu a índice 2 vai ser igual a 1. No meu x elevado a 1, eu vou ter 5 multiplicando. Então, meu a índice 1 é igual a 5. E no meu termo independente aqui, que não tem nenhum x, eu vou ter 2. Então, o meu A0 é igual a 2. Todos os expoentes são números naturais e os coeficientes são números complexos, né? Eles são naturais, portanto, também são complexos. Então, isso é um polinômio, certo? Beleza. Agora, se eu tenho outro f de x, que é igual a 0,2 mais i vezes x ao cubo mais 2i vezes x mais 3. Isso é um polinômio ou não, pessoal? Apesar dessa cara meio estranha dele, isso é um polinômio sim. Por quê? O meu a índice 3, que é quem está multiplicando x ao cubo, é 0,2 mais i. Esse i é a unidade imaginária. Então isso aqui é um número complexo, né, pessoal? Vou ter que o meu a índice 3 é 0,2 mais i. O meu a índice 2, a gente vê que não tem x², né, pessoal? Então, o meu a índice 2 é 0. O a índice 1 vai ser exatamente quem está multiplicando x elevado a 1, que é quem? O 2 vezes i. E o a índice 0, que é o termo independente, vai ser o 3. Todos esses números são números complexos. E as minhas potências são números naturais. Ou seja, é um polinômio. Está aqui um certinho para ele também. Por último, eu tenho esse outro exemplo, que eu vou dizer que eu tenho x elevado a 2,5 mais 3x elevado a 1,3 mais 4. Isso aqui é um polinômio, pessoal? Resposta correta é não. Por quê? Vejam os expoentes. Os expoentes são números que são frações, que são números quebrados, né? Números decimais. Então, com casas decimais. Então, isso aqui não constitui um polinômio, tá, pessoal? Então, eu vou colocar até de vermelho aqui para a gente riscar. Não são polinômios. Perfeito? Então, vamos lá seguir aqui com os conceitos. Tem dois conceitos bem
básicos que a gente tem que ter na cabeça também de polinômios, que são exatamente o seguinte: valor numérico em um certo ponto, que eu vou chamar valor numérico em A, que isso é o que, pessoal? Vai ser exatamente eu calcular o valor do meu polinômio no ponto A, ou seja, é o f de A. Por exemplo, se eu tenho que f de x igual a x mais 2, qual é o valor numérico em A igual a 1? Vai ser exatamente eu trocar x, vou só completar aqui esse 2, vai ser exatamente eu trocar x por 1, ou seja, f de 1 é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Então, o valor numérico desse polinômio f de x em A igual a 1 vai ser 3. Perfeito, pessoal? E o outro conceito é raiz de um polinômio. Que a raiz de um polinômio são os pontos onde o polinômio é nulo. Perfeito? Então, isso vai gerar exatamente as minhas equações polinomiais. Por exemplo, se eu tenho que f de x é igual a 2x mais 4, quais são as raízes desse polinômio? Basta eu fazer 2x mais 4 é igual a 0. Por quê? Porque raiz são os pontos onde o polinômio é nulo, ou seja, ele é igual a 0. Logo, eu passo o 4 para o outro lado negativo, né? Fica 2x é igual a menos 4. Divido os dois lados por 2, eu vou ter que x é igual a menos 2, é uma raiz do meu polinômio. Perfeito, pessoal? Então, esses são dois conceitos básicos que é bom a gente ter na cabeça para seguir na aula. Por fim, nós vamos falar das operações que eu posso fazer com meus polinômios, tá? Vou colocar aqui operações, que são exatamente como a gente tem a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Só que a divisão é um pouquinho mais complicada, então a divisão eu vou deixar para outra aula, tá, pessoal? A soma e a subtração, elas são bem parecidas, então eu vou colocar aqui já a explicação junto, tá? Vocês não vão, eu tenho certeza que vocês não vão se atrapalhar com isso, perfeito? Suponha que eu tenho dois polinômios, f de x, que é igual a n x elevado a n, mais an menos 1 x elevado a n menos 1, isso é um n, mais, vou seguindo nessa soma até a1x mais a0. Aí é-me dado outro polinômio g de x, que é bn vezes x a n, mais bn menos 1 x a n menos 1, até b1x mais b0. Nota que eu estou considerando que esses dois polinômios são diferentes, por isso que eu estou colocando coeficientes diferentes em cada potência de x, perfeito? Aí, se eu quiser fazer, pessoal, a soma f de x mais g de x, o que é que eu tenho que fazer? Basta eu olhar que se eu juntar os coeficientes da mesma potência de x, isso é a operação básica que eu tenho que fazer. Eu vou colocar x elevado a n, que multiplica a n mais bn. Aí eu somo isso com x elevado a n menos 1, que multiplica quem? Quem são os termos que multiplicam x elevado a n menos 1? O an menos 1 e o bn menos 1. Concordam? Então, eu vou ter an menos 1 mais bn menos 1. Vou seguir com esse sistema. Vou descer aqui no quadro, pessoal, que está acabando. Então, eu vou ter x elevado a 1 que multiplica quem? Quem são os termos que multiplicam x elevado a 1? O b1 e o a1. Então, eu somo esses dois. A1 mais b1. E, por fim, sobram os termos independentes. O a0 e o b0. Ou seja, para eu fazer uma soma, basta somar os coeficientes que estão multiplicando a mesma potência de x e colocar eles agrupados multiplicando essa potência de x. Tranquilo, pessoal? E se eu quisesse uma subtração, bastava eu, em vez de considerar a soma dos termos, eu colocar a subtração. Então, eu vou colocar aqui em amarelo, abaixo, o que seria o resultado da subtração. E em laranja, acima, era o resultado da multiplicação. Tranquilo, pessoal? Para finalizar a aula, vamos falar só da multiplicação. Que a multiplicação, ela não tem muito segredo, pessoal. A multiplicação realmente vai exigir que a gente faça um pouquinho de conta. A gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, certo?
eu vou ter simplesmente que pegar um polinômio, f de x, por exemplo, e multiplicar por um g de x, termo a termo. E depois eu agrupo os termos de mesmo expoente, certo? Por exemplo, vamos supor que eu tivesse x ao quadrado mais x mais 2. Seria meu polinômio f de x. E eu fosse multiplicar por g de x, que é igual a x. Isso ia gerar o quê? Multiplicação. Eu vou pegar o x ao quadrado e vou multiplicar por x. Vou pegar o x, vou multiplicar por x. Vou pegar o 2, vou multiplicar por x e faço a soma. Então isso vai gerar x ao quadrado vezes x, mais x vezes x, mais 2 vezes x. Isso vai me dar x ao cubo, mais x ao quadrado, mais 2x. Esse é o resultado da minha multiplicação, certo? Com o tempo vocês vão pegar a prática e vão fazer isso bem mais rápido, certo, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até as próximas aulas.